irmãs, estamos celebrando hoje a solenidade da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse terceiro dia de novena, este é o nosso tema, esta é a nossa reflexão, a solenidade da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as leituras de hoje nos falam que Jesus foi elevado ao céu. Primeira leitura e o Evangelho. Depois que Jesus fala com os seus discípulos, ele é levado aos céus. O salmista diz: por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Isso tudo para nos dizer, Jesus está no céu e está perante o Pai. A nossa reflexão, ela parte de 3 cenas. Uma primeira cena, Jesus ressuscitado, antes de ir para o céu, ele orienta seus discípulos para a missão. Esta é a primeira cena. Jesus, ele diz para os discípulos: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a todas as criaturas. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Esta primeira cena coloca em destaque, em primeiro lugar, a universalidade da missão. Jesus envia os discípulos para ir para todo mundo, para ir para todas as pessoas, para ir para todos os lugares. Não é isso só para aquelas pessoas que agradam, não é isso só para aqueles lugares que agradam, não. A missão é universal, a missão é para todos. Destaque desta primeira cena, segundo, é o conteúdo da missão. Jesus diz para os discípulos: o conteúdo da missão é o Evangelho, é a boa notícia, é o reino de Deus, é a mensagem de Jesus, é o próprio Jesus. O conteúdo da missão não somos nós que criamos, não somos nós que achamos, não. O conteúdo da missão Jesus nos passou. É o seu Evangelho, é o seu reino, é a sua pessoa. Terceiro momento dessa primeira cena, terceiro destaque, meus irmãos e irmãs, são os sinais que acompanham aqueles que são missionários de Jesus. O sinal que acompanha é a esperança, é o amor, é a misericórdia, é o perdão. Aqueles que são missionários de Jesus devem carregar consigo isto, deve ser mensageiro consigo isto, do amor, do perdão, da justiça, da paz que Jesus nos transmitiu, da paz que Jesus deixou para cada um de nós. Meus irmãos e irmãs, eu me arrisco a dizer que neste momento que nós estamos enfrentando, de pandemia, enfrentando esse vírus, de crise econômica, o sinal, além desses que Jesus falou, do missionário de Jesus, é se cuidar e cuidar também do outro. É usar máscara, é usar o distanciamento, o álcool, é usar o isolamento quando for necessário, preciso e quando for possível. É cuidar do outro, é ver que tem um outro do nosso lado passando fome, passando necessidade, precisando de um alimento, precisando de um remédio. Esse hoje é também o sinal dos missionários de Jesus. Diante de Jesus Cristo, nós somos convidados a fazer uma opção. Ou optar por Ele, pelo seu reino, pelo seu caminho, ou nos afastar dele. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Segunda cena da nossa reflexão. Jesus é elevado ao céu e está sentado à direita do Pai. Esta segunda cena coloca em destaque, em primeiro lugar, toda a caminhada de Jesus, toda a trajetória de Jesus para chegar até o alto. Coloca em destaque que o nosso Deus foi totalmente doação, foi totalmente entrega, foi totalmente amor, que Ele esteve do nosso lado, nos apresentando um projeto muito grande, que é o projeto de Deus, que é o projeto do Pai. Coloca em destaque, em segundo lugar, a comunhão de Jesus com o Pai. Do Pai ele veio, e agora para o Pai ele volta.
mostrando essa comunhão, essa fidelidade, mostrando que tudo aquilo que ele fez em nosso meio foi em comunhão com o Pai. E coloca em destaque essa cena, em terceiro lugar, a vitória de Jesus. Meus irmãos e irmãs, celebrar a ressurreição de Jesus, celebrar a sua ascensão, é celebrar a sua vitória. É dizer que a última palavra não é de morte, não é de vírus, não é de pandemia, não é de doença. É dizer que a última palavra é de vida, é de ressurreição. O nosso Deus, Ele está conosco nessa caminhada. O nosso Deus, Ele está conosco nesta luta. Meus irmãos e irmãs, Deus colocou todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus. Deus colocou Jesus sentado à sua direita. Deus colocou todos os nomes abaixo do nome maior, que é o nome de Jesus. Nós temos um Deus que é vencedor. Nós temos um Deus que está vencendo nesta batalha. Esse dia de hoje também é para nos mostrar que o nosso reino definitivo não é aqui. O nosso reino definitivo é ao lado do Pai. Mas para nós chegarmos até lá, é necessário fazermos a caminhada que Jesus fez. A caminhada no amor, a caminhada na doação, a caminhada na entrega, a caminhada na evangelização. Terceira cena da nossa reflexão. Os discípulos saem em missão. Eles recebem as orientações de Jesus, eles veem Jesus sendo elevado ao céu e agora eles partem em missão. Quando Jesus estava subindo, os discípulos ficaram olhando, admirados. E diz a palavra de Deus que 2 homens de branco disseram aos discípulos: o que vocês estão aí fazendo parado, olhando para o alto? O Cristo que subiu, Ele vai voltar uma segunda vez para planificar todas as coisas. Aqueles homens, eles estão transmitindo a palavra de Deus. Eles estão dizendo para aqueles discípulos de ontem, mas também para nós hoje, discípulos de Jesus, que nós não podemos ficar só admirando. É necessária a nossa missão, é necessário o nosso compromisso de fé, é necessário o nosso engajamento. Meus irmãos e irmãs, hoje nós temos que ter 2 olhares. Um olhar para o céu, para contemplar o reino de Deus, a beleza de Deus, a sua glória, a sua ressurreição, o Cristo sentado à direita do Pai. Mas nós temos que ter um olhar para a terra, para a nossa missão. Porque a nossa missão, a nossa obediência, a nossa fidelidade é caminho para a nossa salvação. E esta terceira cena coloca em destaque as atitudes dos discípulos. Eles partiram, a atitude de partir, de sair do comodismo, de sair da apatia, de sair do medo, da dúvida, de deixar tudo aquilo para seguir Jesus, para ser um evangelizador. Outra atitude dos discípulos, pregar. Eles anunciaram o evangelho, o conteúdo que Jesus passou para eles, o reino de Deus, a mensagem de Jesus, o próprio Jesus. E a outra atitude deles, para todos os povos, para todas as pessoas, para todas as culturas. Meus irmãos e irmãs, os discípulos partiram e fizeram aquilo que Jesus falou, fizeram aquilo que Jesus mandou. E Jesus garantiu para os seus discípulos a sua presença. Jesus ressuscitado, Ele assistia os discípulos nesta missão. E Jesus deixou para os discípulos a força do Espírito Santo. O Espírito Santo conduzindo a eles e a nós hoje nesta missão. Meus irmãos e irmãs, nesta festa, solenidade da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos fazer o nosso compromisso de ser missionário, o nosso compromisso de ser obediente a Deus, o nosso compromisso de fazer bem a nossa caminhada, para nós também sentarmos ao lado do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, creio em Deus Pai.